Shalom Adonai. Shalom Adonai. Esse vídeo aqui vai ser sobre a estrela Catina. Os Hindu Hopi, eles comentam, são uma tribo indígena lá do Arizona, dos Estados Unidos. Eles comentam nas profecias deles que quando aparecesse a estrela Catina, a gente estaria bem perto de uma destruição gigantesca. E a gente sabe que a estrela Catina é quando o Sol se torna azul. O que seria isso? Quem é da minha geração sabe que o Sol até a década, vamos pôr, de 90 até 2000 era amarelo. Depois ele foi se tornando branco e agora ele está se tornando azul. Então, pessoal, não dá para fechar os olhos. A inversão ela vem ocorrendo, isso é claro. É só a pessoa parar um pouco e prestar atenção. Então você tinha um Sol amarelo, tanto é que as crianças da minha geração, eu sempre repito isso, eles desenhavam um Sol amarelo. Hoje você pode fazer um círculo porque o Sol é branco. E depois ele está se tornando azul. E os índios Hopi falam que quando se tornasse azul é a destruição do quarto mundo. E os índios Hopi, eles falam que está indo para o quinto mundo. E depois, quando aparece essa estrela azul, vai aparecer uma estrela vermelha. Essa estrela vermelha seria isso aqui, ó, tá vendo? Que é Nibiru. Porque no livro de Enoque, capítulo 78, lá ele menciona, ó, que existe dois Sol. Eu vou ler. E os nomes do Sol são o seguinte: o primeiro, Orjares, e o segundo, Tomás. E eles foram colocados na quarta dimensão. Os dois Sol e tanto a Lua é de segunda dimensão, o Sol também, e foram colocados no quarto céu. Céu são lugares e dimensões se muda de corpo. Então eles podem ser de segunda dimensão e colocar eles no quarto céu, que é lugares. Tem vídeo aqui explicando isso. Eu vou ler o livro de Enoque. No quarto céu, Enoque contempla a órbita do Sol, que é aceso por 100 anjos. Então, e da Lua, né? A órbita da Lua. Então, eles são seres de segunda dimensão, mas colocado em lugares que é o quarto céu. Quando você está em lugares, não muda o formato do corpo, só dimensão. E eles falam que existe a destruição. Então, o que seria esse Sol vermelho, essa estrela vermelha que os Hindu Hopi falam? É Nibiru, né? Para você entender isso, ó, deixa eu pegar aqui, eu vou dar um exemplo rápido, hein? Só um minuto, quer ver, ó? Aqui, ó, você tem o nosso modelo, ó. Aqui você tem o cubo de quartzo e você tem o domo de quartzo, né? Que seria isso aqui, ó. O nosso modelo seria isso aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Ó o nosso modelo aqui, ó. Tá vendo, ó? O cubo e você tem o domo de quartzo aqui dentro, tá? E em volta desse domo de quartzo, você tem, ó. Imagine que isso aqui é o domo de quartzo, ó. E aí você tem o quarto céu. O quarto céu tá assim, ó. Então, ó, vou colocar aqui, ó, para você ter uma compreensão, ó. O quarto céu, ele tá assim, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele tá aqui, ó. Ó, tá vendo? Ó? Tudo ao redor, ó. Então você tem aqui, ó. Só que aqui você tá olhando dessa perspectiva, tá? Ó, dessa perspectiva. Ó, você tá olhando, ó. Mas eu vou colocar assim para você compreender, ó. Aqui você tem um Sol, né? Que vai ser o nosso, e aqui você tem o outro, que é Nibiru. Como o Nibiru, tanto o Nibiru como o nosso Sol e a Lua tá no quarto céu, mas eles são seres de segunda dimensão. Ele não interfere com a gente. Por que ele não está interferindo? Porque você tem o campo magnético da Terra. Então está te protegendo desse campo magnético dele. Mas quando enfraquecer esse campo magnético nosso, ele vai se percorrer aqui, ó. Então, conforme ele percorrer aqui esses 4 dias, ele vai ocasionar uma destruição muito grande. Por quê? Porque a água tem propriedade diamagnética. Você consegue entender quando fala lá em outros céus que tem anjos que estão presos, né? Até gigante. Ele não está aqui nesse céu do alto. Ele está no quinto céu, mas ele está aqui do de baixo. Imagine o modelo do átomo. Eu já tentei explicar isso aqui. É fácil de compreender o que eu estou te falando. Porque quando você está lá em outras dimensões, não tem esse negócio de altura em cima e embaixo. Consegue entender? Isso aqui, ó. Os céus não estão igual você tem um raciocínio humano que está um em cima do outro. Não é assim que funciona. Você tem céu assim, ó, em diagonal. Você tem céu assim. Você vai ter céu assim, onde que está o Sol e a Lua. Depois você tem céu assim. Você vai ter céu assim. É igual o modelo do átomo. Acho que deu para entender o que eu estou te falando, né?
Ó, pra você ver, Sol em 2018, Sol em 2022. Então ele está virando já a estrela Catina. E os índios Hopi, eles também mencionam dos Homem-Formiga, que trouxeram semente, que tinha semente dentro de uma caverna. Então a gente sabe que esses Homem-Formiga são os lemurianos, eles são híbridos, tá? Não é que eles estavam ajudando, eles ajudaram os índios Hopi. Claro, porque eles precisam da civilização. E devia ter passado algum cataclisma e estava pouca civilização. Então eles acabam até ajudando, porque eles precisam. O ser humano é pilha. Deu para entender? Eles dependem. Eles não estão mais ligados na fonte, que é o Criador. E na primeira Terra, a Terra era maior. Então precisou de um Sol maior. Aí agora está usando o segundo Sol. Criador, tudo é... antes dele criar, ele já sabia tudo o que ia acontecer, meu filho. Por isso que eu falo para você, não tenha medo, ele está no controle. Medo do quê? Se ele é seu pai, rapaz, imagine que pai poderoso que a gente tem. Meu pai é dono de tudo. A gente tem que buscar ele. Então, por que eu estou fazendo esse vídeo da estrela Catina, fazendo uma correlação com a profecia dos índios Hopi? Eu tenho uma amiga, ela me mandou um vídeo. Ela está passeando aqui no Brasil, mas ela tem uma casa nos Estados Unidos. Então, a casa dela tem essas câmeras. Essas câmeras que mede tudo, acho que até a temperatura, essas câmeras modernas que pega infravermelho, pega tudo. E a câmera captou um dia de manhã uma luz azul, entendeu? Então, o que aconteceu? Deve ter enfraquecido mais o campo magnético naquela região. E o que ocasionou? Ocasionou a aparição desse Sol azul, que é a estrela Catina, por alguns instantes. E depois apagou e voltou à imagem normal, de uma luz normal. Então, eu vou te mostrar, eu vou deixar o vídeo para você ver. Isso aconteceu lá nos Estados Unidos, ela me mandou essa imagem ontem e eu fiz o vídeo, porque eu sei que está correlacionado com o Sol nosso se tornando azul e é mencionado pelas profecias da estrela Catina dos índios Hopi. E depois eles mencionam de uma estrela vermelha que a gente sabe que é Nibiru, que eu expliquei para você, dessa, como se ele tivesse aqui, ó, né? Assim, ó, tá? Eu expliquei para você, ó, aqui, ó, tivesse aqui assim, ó, tá? Então, isso é para te dar compreensão, irmão, tá? Então, você tem um Sol aqui e o outro aqui, ó, tá? Ó. Você vai ter um aqui, que é Nibiru, e outro aqui. Só que ele não aparece porque você tem um campo magnético ainda. Quando enfraquecer esse campo magnético, aí ele aparece. Tá? Ele aparece só por 4 dias. A água tem propriedade diamagnética, ele vai percorrer aquele percurso que eu te falei, e aí ele vai ser isso aqui na realidade, não, ele vai fazer esse percurso aqui, ó, tá vendo? Ele tá aqui, ó, ele vai andar assim, ó. Você tem que pôr na perspectiva que eu tô te falando, tá? É como se fosse assim, ó, vou tentar pôr na perspectiva, tá vendo aqui, ó, na perspectiva, tá? Eu acho que dá para compreender o que eu tô te falando, né? Se... É o máximo que eu posso fazer, são essas explicações usando esses material. Mas eu acho que deu, é só você imaginar o modelo do átomo, você colocar lá 10 círculos igual no modelo do átomo. É isso aí. Então, esse é o fenômeno que já está ocorrendo e que a gente começa a ver lentamente. Então, a estrela Catina já começou a dar um pouquinho de aparição. O Sol azul, ele já começa a dar uma piscada, ele já começa a aparecer até chegar uma hora que ele vai estar totalmente azul, né? E quando ele estiver totalmente azul, ele vai estar igual uma lanterna de laser, tá? Só que ele vai estar andando lá no hemisfério norte, os 74 dias da corrida do céu azul. Ele não anda aqui, por isso que o plasma é muito mais forte no hemisfério norte. A destruição por calor lá é gigantesca, tanto é que você pega uma capa da revista aí, você viu que o Brasil ficou pro gelo, linha do Equador, e para cima é calor, né? E é aquilo que eu falei, lembra que eu falei há uns 3 meses atrás que iriam faltar água nos rios da Europa? Já tá faltando. Me mandaram um vídeo ontem, o rio tá seco. Tá acontecendo, filho. Então a gente tá no caminho certo e nosso modelo é baseado na Lua. A Lua é a fiel testemunha do Pai, a Lua não mente. Por isso que a gente não erra aqui nenhuma previsão até agora. Até agora não erramos nenhuma, tá? Então vou deixar vocês com o vídeo e toda a honra, toda a glória somente ao Pai. Shalom Adonai.